Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Português 5. Hoje nós vamos falar sobre a estrutura silábica do português. Então, vocês já estão vendo o handout, deixa eu só me organizar aqui rapidinho. Então, o que a gente chama de estrutura da sílaba em português? Vocês certamente já tiveram a experiência de fazer aqueles exercícios em que era proposto que as sílabas fossem separadas. Então, isso é muito prototípico de exercícios no processo de alfabetização. E prototípico também de quando nós estamos ensinando fonética e fonologia na educação básica, né, ou os princípios da fonética e da fonologia na educação básica. O que nós vamos fazer aqui hoje é partir desse conhecimento de vocês. E, a partir dele, nós vamos acrescentar algumas informações mais específicas sobre o que é essa sílaba no português. Então, primeiro ponto importante. O que é sílaba? A sílaba é uma estrutura fundamental na base de todo o agrupamento de fonemas da cadeia da fala. Então, vamos pensar lá nas relações, na dicotomia sintagma-paradigma do Saussure. Saussure, quando propõe a dicotomia sintagma-paradigma, ele diz que o sistema linguístico se organiza em relações de seleção e de combinação. A sílaba é uma dessas unidades em que a gente percebe a combinação dos segmentos fonológicos. Então, eu seleciono 2 ou 3 ou 1 segmento fonológico, ou até 4 segmentos fonológicos, e combino esses segmentos de tal forma que eles formam, de tal modo que eles formam um primeiro agrupamento, a sílaba. Esta estrutura se fundamenta sobre o contraste entre os fonemas tradicionalmente chamados de vogais e consoantes. Vogais, aqueles segmentos sem obstrução, em que a passagem do ar ocorre pelo trato bucal ou pela cavidade nasal sem obstrução, e consoantes, aqueles segmentos que têm algum tipo de obstrução, seja ela parcial ou total, no caminho da passagem, no caminho da corrente de ar. A estrutura fonemática da sílaba é determinada por um conjunto de regras que variam de língua para língua. Então, vou dar só um exemplo para vocês aqui, para tentar organizar a cabeça de vocês. Quando eu falo, por exemplo, que o português, a gente vai ver isso daqui a pouco, é uma língua cujo núcleo silábico é sempre uma vogal, eu não posso assumir esta regra para todas as outras línguas do mundo. Mas eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, que em todas as línguas do mundo, a vogal pode ser o núcleo da sílaba. Mas não só. Existem línguas em que vogais e consoantes podem ser núcleo de sílaba, mas não existem línguas em que somente as consoantes possam ser núcleos de sílaba. Ok? Como é que essa sílaba é composta e é organizada? A sílaba é organizada, em geral, por um movimento de ascensão que culmina num ápice, a que chamamos centro silábico, ou também núcleo silábico, a gente vai ver daqui a pouco, ocorrendo, por vezes, um movimento decrescente. Vamos pensar na sílaba, na palavra pato, na sílaba pá, ok? O que a gente tem? Eu tenho uma sílaba composta por uma consoante e por uma vogal. Eu já disse ali em cima que a vogal é o núcleo da sílaba. Se ela é o núcleo da sílaba, ela é o ápice dessa sílaba. Ou seja, ela é o ponto em que a força expiratória da corrente de ar está no seu ápice, está no seu nível maior. Então, ela vai no movimento crescente. Elaine, se eu tenho uma sílaba como na palavra parto, a sílaba par, o que está acontecendo ali? Eu tenho uma força crescente que chega no ápice, e como a vogal é o centro da sílaba, é o ponto mais forte de emissão da corrente expiratória, então o movimento para produzir essa outra consoante após a vogal tem que ser um movimento descendente. É isso que eu estou falando ali no movimento de ascensão e no movimento decrescente. A vogal é o segmento fonológico de maior força expiratória, de articulação mais aberta, que em todas as línguas humanas funciona como sílaba, como centro da sílaba. Em algumas línguas, além das vogais, os segmentos soantes, ou seja, algumas das consoantes, podem ocupar o centro da sílaba. As fases crescentes e decrescentes não são obrigatórias, característica que é única à vogal, ou seja, a única coisa
Vamos pensar no português? A única coisa que é obrigatório na nossa língua para que exista uma sílaba é a existência de uma vogal. Então, eu posso ter uma sílaba como uma palavra ata, que está aqui, ó, já aparecendo para vocês, em que a sozinho é a sílaba. É uma sílaba. E por que a vogal sozinha pode constituir uma sílaba? Porque a vogal é o núcleo da sílaba na nossa língua. Então, ela é aquela que tem a força expiratória mais forte. Ela é o ápice da sílaba. Eu jamais vou ter uma sílaba no português formada só por consoante. Eu posso ter uma sílaba formada somente por vogal. Quais são os tipos silábicos que a gente tem na nossa língua? São esses daqui, ó. V, aqui, como em A, que aqui eu transcrevo dessa forma. CV, como em tá, de ata. CVC, como em par, de parte. CCV, como em tra, de trava. CVV, e esse V com um diacríticozinho em cima, é o símbolo da semivogal, em deixa. CCVV, em frouxo. CCVC, em trancoso, aí eu tenho trancoso aqui. Em frouxo, eu estou olhando para o frou. Em deixa, eu estou olhando para o dei. CCVCC, em transporte. E, por último, CVCC, em perspectiva. Então, tenho vários tipos de estruturas silábicas que podem existir na nossa língua, que podem ser produzidos na nossa língua. Em todos eles, o que tem de comum? A vogal está presente. Eu tenho um caso em que a consoante não está presente, mas eu não tenho nenhum caso em que a vogal não esteja presente. Vocês podem olhar aqui para essa primeira coluna. Nas quarta coluna eu tenho a transcrição fonética e na quinta coluna eu tenho a transcrição fonológica da sílaba, que está sendo analisada, claro. A classificação dos tipos de sílaba. Posso classificar a sílaba de diversas formas. Prestem atenção nisso. Eu posso classificar a sílaba de diversas formas. Eu tenho sílabas simples. O que é uma sílaba simples? É aquela que só tem um núcleo, ou seja, aquela que só tem a vogal. Eu tenho sílabas complexas e que são crescentes. Toda sílaba que apresenta uma consoante é chamada de sílaba complexa, em oposição à sílaba simples. A sílaba simples só tem a vogal. A sílaba complexa tem a vogal e a consoante. Necessariamente vai ter a vogal, porque toda sílaba tem vogal. O que é uma sílaba complexa crescente? É aquela em que você tem consoante, vogal. Pato, por exemplo. Ou prato, por exemplo. O que eu tenho nessa sílaba? Em pato, eu tenho uma consoante seguida de uma vogal. E em prato, uma consoante, outra consoante e, por fim, uma vogal. O ápice é sempre a vogal, então a sílaba é chamada de complexa, porque ela apresenta consoante, e crescente, porque ela está no nível crescente de força expiratória. Tenho sílabas complexas que são decrescentes. A palavra arte, por exemplo. Na palavra arte, a sílaba começa no ponto mais alto, que é a vogal, e ela decai. Vejam que não tem absolutamente nada antes desta vogal. Então, ela é uma sílaba complexa, porque ela tem uma consoante, mas ela é decrescente, porque a força expiratória já começa no seu grau mais alto e desce. E temos sílabas complexas crescente e decrescente, como na palavra trancoso, né, ou na palavra perspectivas, em que tem uma sílaba, tem consoante, tem vogal, e depois aparecem outras consoantes fechando essa sílaba. A composição da sílaba. Essa é uma parte importante. Uma sílaba consiste em um ataque, em uma rima e em uma rima. A rima, por sua vez, consiste em um núcleo e em uma coda. Qualquer categoria, exceto de núcleo, pode ser vazia. Então, na palavra ata,
Só tem o nu, que é o núcleo, que é a vogal. Na palavra pata, na sílaba pá, assim como na sílaba tá também, a gente tem uma consoante e uma vogal. Então, ela tem alguma coisa a mais. Ela não tem só o núcleo. Vamos ver como é que a gente consegue entender essa composição silábica. O que é o ataque? O ataque corresponde aos fonemas do início da sílaba. Ou seja, aqueles que aparecem antes da vogal, o núcleo. Então, vamos lá. Na palavra pata, quais são os segmentos que estão aparecendo antes das vogais? Tanto na sílaba tá, pá, quanto na sílaba tá. O segmento que aparece antes da vogal na sílaba pá é o p. O segmento que aparece antes da vogal na sílaba tá é o t. E o p, certo? Quem ocupa o ataque nessa estrutura silábica? O ataque corresponde aos fonemas, ou ao fonema, do início da sílaba. A coda corresponde ao fonema do final, quando houver segmentos além da vogal. Sílaba arte. Palavra arte, sílaba ar. Eu tenho núcleo. E agora o segmento consonantal que está aparecendo, aparece após a vogal, após o núcleo. Dizemos, então, que este segmento consonantal, o R, ocupa a posição de coda. Sílaba T de arte, certo? Outra sílaba da palavra arte. Agora, a gente tem um outro contexto. Tem o T e o E. O T ocupa a posição uma posição antes da vogal. Então, esse T está no ataque. Enquanto o E é o núcleo da sílaba. A coda e o núcleo da sílaba formam a rima. Então, vamos lá. O ataque tá aqui. É a consoante que aparece antes da vogal, antes do núcleo. Essa consoante, esse ataque, se soma à rima. E a rima é composta por quem? Ó, tá aqui em cima. Tá aqui em cima. Ó. Cadê? Tá aqui mesmo. A coda e o núcleo da sílaba formam a rima. Tá aqui, ó. Uma sílaba consiste em um ataque e em uma rima. A rima, por sua vez, consiste em um núcleo e em uma coda. A coda e o núcleo da sílaba formam a rima. Nem toda sílaba terá coda. Então, por exemplo, a palavra pá, pá que a gente usa para pegar lixo. E nem toda sílaba terá ataque. A sílaba ui em uma palavra como ruivo, por exemplo. Não, desculpa. A sílaba ui, a interjeição ui, que não tem um ataque. O núcleo é obrigatório e a vogal, então, se o núcleo é obrigatório e a vogal é o núcleo da sílaba no português, a vogal é obrigatória em toda sílaba. Como é que a gente representa, então, essa estrutura silábica do português? A representação da sílaba. A letra grega sigma é o símbolo usado para representar a sílaba. Nas sílabas ataque e coda podem ser simples ou complexos. Vamos lá, vamos raciocinar? Quando a gente falou em estrutura da sílaba, eu dizia para vocês, ó, aqui em cima, ó, vamos raciocinar só um pouquinho. Aqui em cima. Quando eu dizia para vocês que há uma sílaba simples, eu estou dizendo para vocês, só é uma sílaba que só tem uma vogal. Esse é o conceito de sílaba simples. O conceito de sílaba complexa é o conceito em que eu tenho uma consoante seguida de uma vogal ou uma vogal seguida de consoantes, ou consoante seguida de vogal mais consoante, ou consoantes.
Então, o complexo tem sempre mais de um item, e o simples tem sempre um item só. Vamos descer e estabelecer o mesmo raciocínio para cá. Nas sílabas, ataque e coda podem ser simples ou complexos. Então, eu posso ter um ataque formado por uma única consoante. Posso ter um ataque formado por mais de uma consoante. Se vocês estiverem ligados nas outras aulas que nós demos, vocês já devem estar pensando que eu estou falando dos encontros consonantais. Então, toda vez que eu tiver um encontro consonantal, daquele que o encontro consonantal está na mesma sílaba, eu tenho um ataque complexo. Toda vez que eu tiver um encontro de duas consoantes após a vogal na mesma sílaba, eu tenho uma coda complexa. Então, vamos lá. Palavra ata. Como é que a gente faz a representação dessa primeira sílaba? Então, estou olhando para a palavra ata, estou olhando inicialmente para essa primeira sílaba A aqui. Ela é composta somente de quê, gente? Ela é composta somente do núcleo. Então, lá em cima, eu projeto o símbolo da sílaba, que a gente viu aqui, que é a letra grega sigma, minúscula. Um tracinho, núcleo, só tem, de núcleo, só tem o A. Na sílaba tá, a estrutura já muda. Como é que é formada uma estrutura da sílaba? Ela é formada de ataque e de rima. Quem é que está no ataque? A consoante que aparece antes do núcleo. T. Quem é que está na rima? Nessa rima eu só tenho o núcleo. E nessa rima não tem núcleo e coda, eu só tenho o núcleo. Olhemos para a palavra parte. Sílaba par. O ataque é formado só pelo P e a rima. A rima agora tem o núcleo e tem uma consoante aparecendo após esse núcleo. Como é que se chama a posição dessa consoante que aparece após o núcleo? Coda, parte, par. Então, eu ramifico, núcleo e coda. Agora, pensemos nos casos em que há a formação de grupos consonantais dentro da mesma sílaba. Não estou falando daqueles grupos consonantais que nós comentamos, acho que na aula da semana passada, que aparecem em sílabas distintas. Estou falando em grupos consonantais que estão na mesma sílaba. Ataque complexo. Sílaba tra, da palavra trava. Agora, antes da vogal, eu tenho somente, ou melhor, antes da vogal eu tenho duas consoantes, formando o encontro consonantal. Essas duas consoantes que aparecem antes da vogal têm que estar na posição de ataque, porque o ataque é a posição das consoantes que aparecem antes da vogal. Até quantas consoantes na nossa língua podem aparecer antes da vogal? Até duas. Então, estão todas aqui, um ataque complexo, bifurcado. A rima, nesse caso, é composta somente pelo núcleo. Olha o A aqui. Agora eu posso ter uma coda complexa. Olhem a palavra perspectiva. Na palavra perspectiva, o que a gente encontra? Eu tenho o A, o P, ocupando a posição de ataque. Essa rima, presta atenção no que vai acontecer aqui. Essa rima agora tem um núcleo, que é o E, a vogal, e essa coda é ramificada, porque existem dois arquifonemas travando essa sílaba. E a gente já vai descobrir por que eu estou usando o termo travando. Ataque complexo e coda complexa. Então, eu tenho a palavra transporte. O que acontece aqui? T, seguido do TEP, o encontro consonantal, e aqui no final eu tenho outro encontro consonantal. Como é que eu represento isso? O A está no núcleo, a coda também está aqui, ó, ramificada. Então, neste caso, eu tenho ataque complexo e coda complexa. Atenção!
Sílabas que têm coda são chamadas sílabas travadas. Sílabas que não têm coda são chamadas sílabas abertas. Então, uma sílaba como trans, da palavra transporte, e que está representada aqui, é uma sílaba travada. Por outro lado, uma sílaba como a, da palavra ata, é uma sílaba aberta, porque ela não tem coda travando essa sílaba. A sílaba do português tem estrutura binária, representada pelos constituintes ataque e rima. E aí Bisol repete, tá? Repetindo aquilo que a gente já disse. Dos quais a rima é obrigatória. A rima também tem estrutura binária, núcleo e coda. O núcleo é sempre uma vogal e a coda é uma soante ou um S. A coda é ocupada pelos arcofonemas consonantais. O L, a nasal, a rótica ou a sibilante. O ataque compreende ao máximo 2 segmentos, o segundo dos quais é uma soante não nasal, ou seja, ou é um TEP ou é uma lateral, ou seja, ou é um L ou é um R, tá? Falando em termos de grafema. E as semivogais, como são representadas? Vocês repararam que eu pulei as palavras deixa e frouxo? Todas as palavras que eu listei aqui, ó, que eu representei, são palavras que eu apresentei aqui para vocês, nesse quadro. Mas eu deixei propositalmente de falar sobre as palavras deixa e frouxo. Vou falar sobre elas agora. Qual é a grande questão delas? Onde a gente coloca a semivogal? Porque vejam só, quando eu tenho a palavra deixa, a vogal é o núcleo. Eu sei que o D está na posição de ataque. Mas onde eu coloco esse I? Teoricamente, a gente tem duas opções. Eu posso dizer que o núcleo está ramificado, igual eu ramifiquei coda e ataque lá em cima, e aí eu teria um núcleo complexo. Ou eu posso dizer que esse I, que é a semivogal, está ocupando a posição posterior à vogal. Qual o nome da posição posterior à vogal, gente? A gente acabou de ver. É coda. Então, são duas opções teóricas. Vamos ver como é que os teóricos discutem isso. Há estudiosos que defendem que as semivogais ocupam a posição central da sílaba, junto à vogal. Enquanto outros defendem que no lugar de um núcleo ramificado, há uma rima ramificada, com a semivogal preenchendo posição de coda. Daí advém a defesa de que no PB os verdadeiros ditongos são os decrescentes, em que a semivogal vem após a vogal. Então, vamos lá. E aí vem uma informação importante. A semivogal se caracteriza por ser assilábica. E o que isso significa? Significa que ela nunca pode estar no núcleo da sílaba. A semivogal nunca estará no núcleo da sílaba. Então, a proposta 1, olhando para a palavra frouxo, e a mesma regra, a mesma ideia se aplica à palavra deixa. Então, em frouxo, o que a gente tem? Hipótese 1. Aqui eu tenho ataque complexo, porque eu tenho ponto consonantal. E a primeira representação que eu fiz é uma representação em que o está na posição de núcleo da sílaba, a vogal, e u foi ocupar a posição de coda. Mas reparem só, quando eu digo que a semivogal pode ocupar a posição de coda, eu estou aproximando a semivogal da consoante. Porque no português, o único item fonológico que pode ocupar a posição de coda é uma consoante. O que eu disse para vocês ali em cima? Aqui, ó. O que eu disse para vocês aqui? Eu disse assim, ó. A rima também tem estruturária, que é o núcleo e a coda. O núcleo é sempre uma vogal. E a coda é uma soante ou uma sibilante. E eu falei assim, a coda só é ocupada por um arquifonema. E quais são os arquifonemas consonantais que a gente tem?
arquifonema rótico, arquifonema sibilante, arquifonema nasal, arquifonema lateral. Certo? Então, a coda só é ocupada, até então, só era ocupada por segmentos que são consoantes. Agora, eu estou dizendo para vocês que a coda pode, sob essa perspectiva que eu estou apresentando em G, ser ocupada por uma semivogal. Estou aproximando as semivogais de características das consoantes. Prestem atenção nisso. Um forte argumento, entretanto, a favor do núcleo ramificado. E o que significa o núcleo ramificado, gente? Significa a proposta H. Vejam que na proposta H, a vogal, a semivogal, não foi para a posição de coda. Ela está na posição de núcleo, está ali adjacente ao O. É que o TEP nunca se realiza após sílabas travadas, que tem elemento em posição de coda. A gente viu ali em cima, vou voltar. O que a gente viu aqui em cima? Nesse quadro aqui, ó. Sílabas que têm coda são chamadas de sílabas travadas. Sílabas que não têm coda são chamadas de sílabas abertas. Na proposta G, a semivogal U, posterior alta, trava a sílaba, porque ela está na posição de coda. Na proposta H, a semivogal U não trava a sílaba. Ela está na posição de núcleo, não tem coda, então essa é uma sílaba aberta. H, eu estou fazendo a representação de uma sílaba aberta, enquanto em G eu estou fazendo a representação de uma sílaba fechada. Vamos continuar. A favor do núcleo ramificado é que o TEP, e aqui desconfigurou, tá, gente? Era para ser um TEP isso aqui. Nunca se realiza após sílabas travadas. TEP só se realiza em contexto intervocálico. Assim, em palavras como euro, Cairo, Mauro, mostram que o ditongo está todo contido no núcleo. Por quê? Porque se isso aqui, se esse segmento aqui, ó, esse segmento chamado de semivogal, o U em euro, o I em Cairo e o U em Mauro, fossem semivogais ocupantes da posição de coda, ele jamais, a consoante rótica, o TEP, não poderia ser realizado. Por que ele não poderia ser realizado? Porque ele não estaria num contexto intervocálico. Codas travam sílaba. Quem trava sílaba no português são consoantes. A semivogal, segundo essa proposta aqui, está mais próxima do comportamento de uma consoante do que do comportamento de uma vogal. Vejam, inclusive, que a gente ressaltou que a semivogal não pode nunca ocupar o núcleo da sílaba, posição que é prototípica, única e obrigatória das vogais. Então, isso aqui é uma discussão teórica, gente. Uma discussão teórica que impacta na estrutura. Vejam, o que a gente está pensando é em como essas estruturas, em como essas sílabas se organizam no sistema linguístico. É abstrato o que eu estou dizendo para vocês. Tá? Mostram que o ditongo está todo contido no núcleo, não havendo preenchimento da coda silábica, o que viabiliza a realização do TEP, diferentemente do que ocorre com as vogais nasais, como em honra, por exemplo. Então, em honra, a presença dessa consoante que não se realiza como honra, como uma vibrante simples, honra, evidencia que aqui tem um segmento consonantal travando a sílaba. Por quê? Porque o TEP só se realiza no português em contexto intervocálico. Se eu tenho uma evidência aqui, se eu tenho um TEP aqui, eu tenho evidência para dizer que essa semivogal é uma
se comporta como uma vogal, e, portanto, ela não está na posição de coda da nossa língua, na posição de coda da sílaba. Ela tem que estar numa posição de núcleo ramificado, como expressa aqui, como eu estou expressando aqui em H. Tá certo? Então, ó, essa aqui foi a aula sobre estrutura silábica. Nós vamos postar alguns exercícios para vocês fazerem, tá? Tem vários exercícios disponíveis para vocês fazerem. Deixa eu encerrar aqui.